Olá, amigos. A nossa conversa de hoje é com você, adolescente. A cada dúvida que nós recebemos aqui, nós vamos tentar explicar da melhor forma possível para que sirva esse vídeo, esses artigos, como uma ajuda a quem não está tendo o apoio necessário nessa fase importantíssima da vida, tá? Afinal, quando se passa dos 12 ou dos 13 anos, ocorre tanta mudança no corpo e na mente que muitas delas podem trazer uma série de dúvidas e inquietações. Se você tem a sorte de ter pais atentos, disponíveis e abertos ao diálogo, maravilha! É a hora de pedir a eles para reservar um tempo só para ouvir você. Para que você possa colocar para fora tudo aquilo que sente, tudo que pensa sobre o que sente, e assim poderem você e eles analisar o que está ocorrendo e aos poucos chegar a alguma conclusão que o ajude a enfrentar tantas mudanças. Mas se isso não é a sua realidade, vamos analisar então com muito cuidado o que está ocorrendo e ver se você pode resolver por conta própria, tá? Então, como eu falei, ocorrem várias mudanças. Vamos ver 3. A primeira mudança é em relação à aprendizagem. Até agora, toda a energia sua estava sendo utilizada para o seu crescimento corporal e para a formação da sua inteligência. A partir de agora, uma grande parte dessa energia vai estar dedicada ao desenvolvimento das suas características sexuais, reduzindo bastante a parte que era usada antes só para a inteligência. Isso não significa que você emburreceu totalmente, mas, na realidade, significa que algumas dificuldades de aprendizagem, de raciocínio, etc., podem ocorrer sim. Então, esse é o momento para que você tenha alguns cuidados. Vamos ver 2 deles importantíssimos. Primeiro, não se espantar com a dificuldade que você tem de entender os assuntos das aulas aos 13, 14 anos, porque isso é natural. Você não perdeu a capacidade de aprender, você apenas precisa entender quais são essas dificuldades, onde elas apareceram, para ver se consegue resolver isso sozinho ou se vai precisar de ajuda. Seja muito claro com os professores. Para começar a resolver sozinho, então, nós vamos ao segundo cuidado. Qual é o segundo cuidado? Vamos criar estratégias para que essa dificuldade não lhe atrapalhe e você aprenda tão bem quanto antes. Então, para evitar que as dificuldades aumentem, basta que você mude sua rotina de estudos e siga alguns pequenos detalhes, que nós vamos definir como técnicas, tá? Que, embora sejam poucas e simples, mudam tudo e só ajudam. Vamos ver o que fazer durante a aula e vamos ver o que fazer durante o estudo em casa. A primeira técnica eu chamo de estudo ativo ou anotar ao estudar. Toda vez que você estiver assistindo a uma aula, ou estudando em casa, ou em qualquer lugar, esteja sempre com um caderno aberto e anotando. Essas anotações podem ser de palavras importantes do texto que está sendo falado ou lido, tá? Ou pequenos resumos, ou até uma espécie de, digamos, fichamento. O importante é estar escrevendo, e se possível, com uma letra que seja fácil para você mesmo ler depois, para fazer um estudo mais detalhado. Esse caderno que serve para anotar durante a aula e serve também para anotar durante o estudo em casa, vai ser a base do seu aprendizado. Por que eu falo escrever sempre, fazer esse tal desse estudo ativo? Porque nosso cérebro precisa ser programado para levar para a memória definitiva apenas os assuntos mais importantes do dia. Porque durante o dia nós temos contato com um monte de coisa. Algumas são importantes e outras não. Então nós temos que definir para o cérebro o que é importante. E a forma de programarmos isso é estarmos ativando a musculatura das mãos durante a escrita, como a gente faz, ao mesmo tempo em que ouvimos e procuramos entender o assunto dado pelo professor, ou lido em algum livro, coisa assim. Ok? Vamos à segunda técnica? A segunda técnica é ler o assunto da aula na véspera. Essa segunda técnica é aquilo que os países mais desenvolvidos do mundo estão fazendo atualmente e que eles estão chamando de escola invertida. A coisa é muito simples. Basta ler na véspera da aula o assunto que vai ser dado no dia seguinte. E se, além de ler,
Você consegue arranjar tempo para assistir uma videoaula sobre esse assunto? Melhor ainda. Isso faz com que na aula do dia seguinte, além de você entender tudo com mais facilidade, ainda vai poder tirar dúvidas com os professores sobre o assunto que, se você não tivesse feito isso, nem saberia que teria tais dúvidas. Isso é verdade. Resultado: com esses dois cuidados e com essas duas técnicas, você nem vai perceber qualquer redução na sua capacidade de entendimento. E terá uma adolescência muito mais tranquila e sem estresse nenhum. Bom, em outro momento, nós vamos falar mais detalhes sobre a aprendizagem e principalmente sobre a forma de desenvolver a inteligência. Vamos à segunda mudança importante na fase da adolescência. Tá? Amor e paixão. Nessa idade, a forma da gente gostar dos amigos e das amigas começa a mudar um pouco. Surgem emoções mais fortes ligadas a alguns deles e uns passam a ser muito mais importantes do que outros. E quando essas emoções e esses sentimentos começam a ter algum significado, isso pode confundir muito a sua cabeça. Isso é por causa do desenvolvimento das suas características sexuais. Surgem atrações afetivas mais bem definidas, fazendo com que a presença de algumas pessoas faça seu coração bater mais forte. Você tem que estar preparado para saber que isso vai começar a acontecer agora, mas não vai parar não, mas que vai continuar acontecendo sempre, cada vez mais, para que seu cérebro continue construindo a sua capacidade de relacionamento afetivo. Então não tem que ter pressa nenhuma não, isso é para sempre. Quando o adolescente tem alguma carência afetiva em casa, é comum ele confundir esses sentimentos com paixão e com amor. Não é nada disso ainda. Por mais forte que o coração bata, ainda é cedo para isso poder ser visto como paixão ou amor. Então, para evitar que você sofra à toa, fique chorando pelos cantos, desesperado, nada deve ser considerado definitivo ainda. Cuidado! Se você se jogar um relacionamento desses, pode ter certeza que vai se arrepender mais tarde. Agora é o momento para se dedicar a muitas brincadeiras, atividades físicas, jogos, passatempos, diversões, procurando sempre estar mais ao vivo, ao ar livre, mais do que estar mergulhado na virtualidade de um computador, de um smartphone. Esse é o momento de se divertir, de brincar, de passear, de conhecer pessoas novas, mas nada de se prender a alguém, já que tudo está em mudança dentro da sua mente ainda, vai mudar muita coisa até os 20 anos ou mais. Se você tem um hobby, como por exemplo, jogos eletrônicos, ou desenvolvimento de programas de computador, ou coisa qualquer que lhe deixe preso a um computador, ao smartphone ou à televisão, lembre-se sempre de incluir muita atividade física e muito estudo para garantir o seu desenvolvimento mais equilibrado e sem estresse. Ok? O resultado disso. Fazendo isso, você vai ter um desenvolvimento físico e emocional perfeito. Estará sempre se sentindo muito bem consigo mesmo. E vai estar livre de um monte de complicações, preocupações e estresses que surgem com as pessoas que se lançam muito cedo em relacionamentos afetivos, como namoro, por exemplo. Vamos à terceira mudança. Tem uma terceira mudança na adolescência, que é a heterossexualidade, a homossexualidade e a bissexualidade. Nessa fase, como as atrações afetivas estão em pleno despertar, em pleno desenvolvimento, é muito comum haver uma grande confusão nesses sentimentos. E essa confusão, se não for bem esclarecida, pode causar grandes sofrimentos e estragar toda a vida afetiva de uma pessoa. Por exemplo, se a primeira pessoa a despertar essa batida do coração muito forte for um colega do sexo oposto, nenhum espanto. Nada disso vai acontecer. Apenas aquela confusão que a gente já falou, de achar que essa é a única e verdadeira paixão da sua vida, o que já é um grande perigo para a sua felicidade futura, já que é hora de se divertir, mas nunca de se amarrar a alguém. Mas as coisas ficam ainda piores se essa primeira pessoa é um colega do mesmo sexo. E como existe uma propaganda muito forte, embora de forma disfarçada, em relação à homossexualidade, eu ainda não entendi porquê, mas existe uma propaganda fortíssima, é fácil para o adolescente ser influenciado e se sentir homossexual. Não que isso seja errado. O errado é se sentir sem ser. É ser levado a isso.
A confusão na cabeça vai estar formada, porque isso vai dar oportunidade a você se rotular de homossexual ou bissexual, sem que na realidade isso seja verdadeiro. Isso pode não ser verdade. Sabemos todos que a discriminação em relação a isso existe e é muito forte. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, tá? Sentimentos assim exigem muito cuidado e muita reflexão. Para começar, caso isso ocorra com você, nunca se rotule disso ou daquilo. Primeiro procure se conscientizar que não é hora disso. E depois, cuidado, porque qualquer rótulo que você se der a si mesmo vai bloquear a sua própria mente em relação aos outros sentimentos que podem aparecer e que muitas vezes vão ser diferentes desse que você sentiu agora. A atitude a tomar, então, é exatamente a mesma que nós comentamos antes. Ou seja, o momento é o de se dedicar a muitas atividades físicas, aos seus estudos, sempre visando uma profissão que lhe dê futuro e se divertir, brincar, passear, conhecer pessoas novas, mas nada de se prender a alguém, já que tudo está em mudança dentro da sua mente. Logo de cara, saiba que você não tem que se definir heterossexual, homossexual, nem bissexual. Além de ser muito cedo para saber exatamente qual é a sua verdadeira orientação, você não tem obrigação nenhuma de dar satisfação disso para ninguém. Aos poucos você vai amadurecer seus sentimentos e vai perceber qual é a sua verdadeira orientação sexual, mas nada disso é definitivo agora. E no caso de após o amadurecimento você chegar à conclusão de que sua orientação não é heterossexual, lembre-se sempre que sua vida afetiva só interessa a uma pessoa, você. O que você deve mostrar para o mundo é a qualidade dos seus trabalhos, a qualidade da sua profissão, o valor daquilo que você faz, o seu valor como gente. A melhor recomendação para ter uma vida tranquila e feliz, sem interferências externas, é manter em sigilo absoluto 3 coisas importantes. Como é a sua vida afetiva? Sigilo absoluto. Quanto você ganha? Sigilo absoluto. Quais são os seus próximos passos? Sigilo absoluto. Divulgar essas 3 coisas significa dar oportunidade a que todos deem palpites e atrapalhem a sua felicidade. Ok? Então, para dar continuidade a esse nosso assunto, mandem seus relatos, suas dúvidas, seus questionamentos para mim pelo meu e-mail, robertoanderson@gmail.com, ou pelo meu WhatsApp ou Telegram, que é 99624 1011. E o texto desse vídeo vai ser digitado e logo em seguida vai ser publicado no nosso blog, tá? Que é robertoanderson.blogspot.com. Ok, gente? Aguardo então as dúvidas, os questionamentos, os comentários. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.